nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez, despertando a nossa vida, o nosso interesse pelas coisas de Deus no mundo em que vivemos, nada melhor do que ouvir o próprio Jesus falando conosco por meio do seu santo Evangelho. Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e seguir adiante dele para outra margem, a Betsaida, até que ele despedisse a multidão. Depois de despedi-los, foi à montanha para rezar. Estava escurecendo, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Os discípulos estavam cansados de remar, porque o vento era contrário. Vendo isso, Jesus foi de madrugada até eles, caminhando sobre o mar, e queria ultrapassá-los. Vendo-o caminhar sobre o mar, imaginaram que fosse um fantasma e gritaram, pois todos o viram e ficaram espantados. Jesus, porém, logo falou com eles, dizendo: coragem, sou eu, não tenham medo. E subiu para junto deles na barca, e o vento se acalmou. Mas eles estavam muito assustados, é que não tinham entendido nada a respeito dos pães, porque o coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, logo no final do Evangelho, diz o porquê que os discípulos não compreenderam a partilha dos pães, não compreenderam porque Jesus estava caminhando ao lado deles sobre o mar, e assim ficaria muito difícil para que esses discípulos assumissem a missão do próprio Jesus. Por isso que o Evangelho fala, destaca esse momento, esse gesto de Jesus, de mandá-los para que subam as barcas e vão para outra margem, para dizer, esta passagem deste sentido da pouca fé para conhecer e professar Jesus verdadeiramente como nosso Deus e nosso Salvador, precisa deixar o coração aberto para que o próprio Jesus assim ajude os discípulos a trazer esse coração para mais próximo de Jesus. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Os discípulos ainda não estavam com o coração semelhante ao de Jesus. Estavam com o coração endurecidos, diz o texto do Evangelho. Por quê? Porque estavam assustados. Os acontecimentos, os fatos, a realidade que estava acontecendo estava impactando os discípulos. Eles ainda não tinham entendido essa caminhada em direção a essa proposta de Jesus. Fazê-los partícipes do seu amor, do seu poder, da sua vida. Olha que maravilha! Olha que maravilha o que Jesus quer para mim e para você, como queria para os discípulos. Então ele quer que você mesmo, participe do seu amor, do seu poder, do poder de Jesus, do seu mistério. Para isso, é preciso deixar com que Jesus caminhe conosco, esteja conosco, faça acontecer a vida e a missão junto com ele. Por isso que o tema do Jubileu 2025 está fundamentado na esperança. Peregrinos da esperança. Sempre estar atentos a esta realidade. Sermos peregrinos, sempre, nunca desistir. Sermos pessoas, como diz São Paulo aos Romanos, alegres, fortes, perseverantes, alegres na esperança, fortes na tribulação, perseverantes na oração.
Então, assim, Jesus vai lapidando, vai ajudando os discípulos a entrar no seu mistério, dentro da realidade humana. Assim também é a tua vida de batizado. Jesus nos batiza por meio da igreja para que possamos conhecê-lo, nos aprofundar no seu mistério e assim podermos ser esses peregrinos da esperança por causa da nossa humanidade, mas sempre inspirados pela força do Espírito. Vamos adiante. Jesus quer de fato que o nosso coração se torne semelhante ao dele. Tudo muda. O teu modo de ver a vida, no teu trabalho, junto com a tua família, é maravilhoso. Deixemos-nos envolver pelo peregrino da esperança eterna e infinita, que é Jesus, o nosso Salvador. A tua vida vai ser totalmente uma vida voltada para o Senhor, sem deixar a família, sem deixar o trabalho, sem deixar as tuas atividades, tornando o que é humano divino. O reino de Deus está no meio de vós, o próprio Jesus. Deus te abençoe e te livre de todo o perigo e de todo o mal. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.